Vamos, já vai começar. Já vou lá mandar o link pra galera. Tu vai pegar esse link que eu mandei em cima aí da transmissão, você vai no seu story e fala que tá ao vivo já. Aê! Me avisem se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, galera. Tô aqui dando uma olhadinha. Tem um delay aqui no YouTube, né? Não sei se vocês sabem. Mas eu quero saber se tá tudo ok com a transmissão. Se tem algum ruído, se tem alguma coisa. Deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Aí na janelinha do YouTube tem uma engrenagemzinha que é de tipo de configurações, que vocês conseguem mexer tanto na velocidade, quando você quer aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, você consegue mexer na qualidade também. Então, às vezes, você aumentando ali a qualidade fica melhor também, ok? Deixa eu dar uma lida aqui, tá meio longe de mim o computador. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Legal, gente. Legal. Muito bom ter vocês aqui para nossa tão aguardada aula, né? Tão esperada aula sobre o caminho da felicidade. Vamos ver se a galera vai começar a chegar mais gente aí. Domingo à noite, chovendo, né? A melhor coisa para fazer hoje é assistir uma aula gratuita. Então, galera, vamos chegando. Deixa eu dar mais uma lidinha aqui nos comentários. Tudo bem? Isso, essa aula não vai ficar gravada, tá? Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não vai assistir mais. Tá? Bom, tá tudo ok então, né? Imagem, som, certinho? Vamos dar início aqui então, tá? Vamos dar início aqui então à nossa aula, né? Sem ficar muito assim, né, na enrolação. A galera vai chegando aí, cada um vai pegando a sua cadeira, vai sentando, vai se ajeitando, beleza? Tô aqui, ó, toda trabalhada no batom vermelho para vocês, combinando com a lousa, professora, teacher Teresa. Legal, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Bom, para quem que essa aula foi feita, né? Para que essa aula? Qual que é o objetivo dessa aula? Tá? Essa aula foi feita para que vocês consigam descobrir, entender qual que é a raiz do sofrimento de vocês, tá? Qual que é, assim, a causa, da onde vem, qual é o motivo, assim, dessa tristeza, dessa infelicidade, tá? Prestem muita atenção nisso daqui até o final,
que eu tenho certeza absoluta, eu garanto para vocês que vocês vão sair daqui mais inteligentes. Vocês vão entender exatamente o que está causando esse sofrimento, essa angústia em vocês, tá? Fiquem aqui até o final. Não saiam daqui. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Bom, fiz algumas colinhas aqui, caso a gente precise, tá bom? O negócio é o seguinte, gente. Quando a gente está falando de felicidade, né? Quando a gente está falando de felicidade, vocês sabem que no meu Instagram eu falo muito sobre a realidade, né? Realidade, realidade, realidade. Não é muito difícil a gente perceber, só observando a realidade, vamos fazer uma observação da realidade, né? Que todo ser humano está buscando essa felicidade. Não é difícil a gente perceber isso. Isso você pode perguntar assim, ó, para qualquer pessoa, para todos os presidiários que estão dentro do presídio. Caramba, meu filho, o que você quer? Todos eles vão responder, eu quero ser feliz. Se você pudesse perguntar para a pessoa que se suicidou, o que você queria? Ela ia falar, eu quero ser feliz. Se você pergunta para um estuprador, para um assassino, para um homem que trai a mulher, para um pai que bate num filho, meu filho, o que você quer, criatura? Todo mundo vai dizer, olha, eu só quero ser feliz. Gente, eu só quero ser feliz. Então, não é difícil a gente observar na realidade que a finalidade do ser humano é encontrar essa felicidade. E finalidade quer dizer aquilo para o qual o ser humano foi feito. Encontrar essa felicidade. O fim último do ser humano é essa felicidade. Porque a gente vê que está todo mundo buscando. Só que a grande questão é, ninguém sabe muito bem como encontrar. Essa é a grande questão. Muitas vezes até se a gente pergunta para a pessoa, né? Tá, mas você realmente foi feliz quando você traiu a sua esposa? Você realmente foi feliz quando você transou com 50 mulheres numa noite? Ou quando você comeu todos os bolos de chocolate, orgias gastronômicas? Você foi mesmo feliz? A resposta sempre vai ser não. A resposta sempre vai ser não. No entanto, é aquilo que a pessoa está buscando. Uma outra observação que a gente consegue fazer na realidade é que existe um mundo imaterial. Vocês peguem papel e caneta, tá? Só fazer uma observação aqui. Peguem papel e caneta, que tem bastante coisa para anotar. Então, outra observação, né? Outra constatação da realidade é que existe um mundo imaterial. Isso não é difícil a gente observar. Tem coisas que a gente não pega na mão, os nossos olhos não alcançam. E a gente sabe que existe. A pessoa que fala assim, Feliz, eu só acredito no que os meus olhos veem. Ela tá mentindo, porque ela nunca viu o coração dela, no entanto, ela acredita que ela tem um coração. Ela nunca, sei lá, talvez a pessoa nunca viu as muralhas da China, mas ela acredita que as muralhas da China existem, né? Então, as melhores coisas, elas são imateriais. A fidelidade, o perdão, o amor, a felicidade. Tudo isso existe e mora nesse mundo imaterial. Com outra simples observação, a gente também consegue perceber isso. Eu tenho certeza que você tem alguma lembrança sua do passado, sei lá, de 5 anos atrás, um dia que você estava na praia, um dia que você estava numa viagem em família, um dia que você estava jantando com o seu namorado, namorada, esposa. Qualquer lembrança sua, sei lá, 10 anos atrás, saiba de uma coisa. Absolutamente todas as suas células, todas as suas células se trocaram. No entanto, você sabe que você é você. E que lá naquele dia era você também. Você entende que assim,
fisicamente falando, materialmente falando, você já não é mais a mesma pessoa. Mas, apesar de fisicamente você não é mais você já trocou tudo. Caramba, tem alguma coisa em você que é estável. Tem alguma coisa em você que não mudou. Esse é o mundo imaterial que a gente está falando, tá? Então, a felicidade, ela mora nesse mundo imaterial, tá? E a gente pode dizer, né, tem algumas definições de felicidade. Né? Primeira coisa que a gente já identificou, que a felicidade ela é o fim último do homem. Que está todo mundo buscando isso. Então, é para isso que o ser humano foi feito. Acontece que a felicidade, ela é o repouso absoluto da sua vontade no maior bem que ele poderia encontrar. Como assim, Felícia? Quando você come um bolo de chocolate, você está repousando a sua vontade num bem. A sua vontade viu um bem, que é o bolo de chocolate. E aí você vai atrás daquilo e repousa a sua vontade. Só que não é um repouso absoluto, porque daqui a pouco você quer outro bolo. Então a felicidade plena e absoluta é aquela felicidade que é como se você comesse um bolo de chocolate e você nunca mais fosse precisar de outro bolo de chocolate. É como se aquela sensação de prazer do ápice ali, comendo o bolo de chocolate, do ápice da gozada, sabe quando você goza na relação sexual? É como se aquele ápice durasse eternamente. Isso é felicidade. Como se aquele bem máximo durasse eternamente. Nós sabemos que isso a gente não encontra aqui. Nós sabemos. Para Aristóteles, a felicidade é a contemplação da verdade. E para São Tomás de Aquino, é o resultado de uma escolha acertada. Então, como é que a gente junta tudo isso, Teresia? Ora, a sua felicidade vai ser o repouso absoluto da sua vontade no máximo bem que você poderia encontrar. Este máximo bem é a contemplação da verdade. E você só vai chegar lá se você fizer a escolha acertada e cumprir a sua finalidade. Isso é a felicidade. Isso é a melhor definição de felicidade que vocês poderiam encontrar. E mais uma vez, ela não está aqui, né? A gente consegue identificar momentos de uma felicidade terrena. A gente consegue identificar o dia que você se casou, foi um dia feliz. O dia que você teve um filho, foi um dia muito feliz. O dia que você viajou, foi um dia muito feliz. O dia que você comprou seu apartamento, comprou seu primeiro carro, foi um dia muito feliz. Só que quanto tempo isso durou? Eu duvido que tenha uma mãe que me fala assim, não, Elisa, desde que o meu filho nasceu até hoje, eu sou a mulher mais feliz. A minha felicidade descansou, repousou naquele bem de ser mãe. Não, Felícia, a minha felicidade repousou quando eu me casei, eu nunca mais precisei de nada. Não, Felícia, a minha felicidade repousou quando eu conheci os 10 países que eu queria. O que a gente tem são momentos de uma felicidade terrena, nada que é pleno. E isso, inclusive, é diferente de prazer. Porque prazer é do corpo e felicidade é da alma. Essa felicidade terrena, tô falando, é uma coisa tipo de uma realização. Nossa, eu realizei um sonho de um casamento, eu realizei um sonho de ser mãe, eu realizei o sonho de entrar no concurso que eu tanto queria.
O prazer, ele é da pele, da carne. Então, o prazer está ali no sexo, no gozo, na comida, na bebida, na droga, né? É ali que mora o prazer. E aí, você pode me perguntar assim, mas Telísia, então nós somos falhos? A gente veio com defeito de fábrica? Porque a gente está procurando uma coisa que não existe? Sim, nós temos uma falha estrutural que se chama pecado original. E aí, você ainda pode perguntar, tá, mas então por que a gente fica assim, né? Se a gente é falho, tá nessa busca, por que não tem um jeito da gente repousar na sua vontade aqui? Porque não é para você se tornar um maluco viciado procurando sempre a felicidade aqui, o repouso da sua... É daí que se iniciam os vícios, por exemplo, para você buscar descansar a sua vontade aqui. E aí não acontece, aí você vai de novo, não acontece, você vai de novo, não acontece, você vai de novo. É daí que surgem os vícios. Só que você tem 2 dispositivos humanos, eu vou falar sobre isso detalhadamente daqui a pouco, que são feitos em você para que você perceba, deixe de ser burro e comece a perceber, calma, não tá aqui. Deixa eu começar a procurar no lugar certo. Deixa eu começar a fazer as escolhas acertadas. Porque eu já entendi que não tá aqui. Essas 2 ferramentas, esses 2 dispositivos se chamam inteligência e vontade. Vou falar sobre isso já já. Então, por que não é pra gente deixar de procurar? É pra gente deixar de ser burro e começar a procurar no lugar certo. Tá? É isso que é pra começar a fazer. Entenderam? Então, eu, né, posso trazer aqui um pouco da minha história, na minha vida. Eu achava que eu ia ser muito feliz quando eu encontrasse alguém e me casasse e viajasse o mundo. Ora, isso aconteceu comigo. Eu não sei se todo mundo aqui sabe um pouco da minha história, eu conheci 18 países. E, gente, era uma coisa insaciável. Eu conheci um país e eu falava assim, caramba, nossa, não, agora vai ser legal. Era um prazer tão passageiro. Logo eu estava planejando a outra viagem para outro lugar. Pouquíssimas, assim, lembranças viraram carne, assim mesmo. Porque estava sempre pensando na próxima, e na próxima, e na próxima. Até que, né, houve, né, um balanço aí na minha vida, né, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso também. E eu acabei falando, opa, não, calma aí, eu tô procurando a felicidade no lugar errado. Graças a Deus, comecei a procurar a felicidade no lugar certo. Por isso que eu tô aqui hoje, podendo falar com vocês. Tá? Então, a gente pode perceber isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat, ver se tá todo mundo por aqui. Legal. Bom, então, vamos chamar aqui essa felicidade absoluta. Felicidade absoluta. Ela mora aqui, né? Lembra que eu falei? A gente pode dizer que ela mora em um lugar, que esse lugar é material. E já que eu falei que o nome da aula era o caminho da felicidade, né? Existe um caminho para se chegar lá. Existe um caminho acertado para se chegar lá. Então, o caminho acertado. Lembra que o São Tomás de Aquino falava que a felicidade era o resultado de uma escolha acertada? Então, um caminho acertado. Que caminho acertado é esse, Telísia? O amor. Então, você só vai repousar a sua vontade numa felicidade, num bem absoluto, que é a causa da sua felicidade, quando você fizer
a escolha acertada de começar a amar e assim cumprir a sua finalidade. E aí você vai contemplar o bem máximo, que você vai repousar sua vontade no bem máximo, que é a contemplação da verdade. Todos os outros caminhos que você for tentar tomar por aqui, para lá, você não vai chegar. Não vai chegar, tá? Então existe um caminho acertado para a felicidade. Aqui, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode chamar esse caminho aqui, ó. Peraí só um pouquinho. Essa caneta. A gente pode chamar esse caminho aqui de vida. Ok? Legal. Tô conferindo aqui as coisinhas no YouTube. A gente pode chamar esse caminho aqui de vida. Tá? O que tem na nossa vida? É a nossa realidade. O que tem dentro da nossa realidade? Tem uma coisinha que se chama circunstância. O que é circunstância, Telísia? Circunstância é o lugar que você nasceu, quem são seus pais, aonde você mora, quem foram seus professores, com quem você teve contato, a época que você nasceu, né? Toda a geração da sua família. Isso é a sua circunstância. E dentro de toda circunstância, né? Se você é casado, solteiro, pai, estudante, o que você é? Dentro de toda circunstância existe uma coisa chamada sofrimento. Tá? O que é esse sofrimento, Felícia? O sofrimento a gente pode chamar de alguma coisa do tipo assim, um obstáculo ao seu ideal. Você tinha um ideal, alguma coisa foi obstáculo ao seu ideal, se antepôs aquilo, você chama aquilo de sofrimento. Então você tinha um plano de se casar, o noivo terminou, você tinha um plano de ser mãe, não consegue engravidar, você queria passar num concurso, não conseguiu, você queria, né, ter uma família, sei lá, numerosa, seu filho morreu, né? Tudo isso é sofrimento. Então é um obstáculo, um ideal. Só que o ideal é uma coisa que está na nossa cabeça. Lembra, de novo, a questão da realidade, né? O ideal é uma coisa que está na nossa cabeça. Então a gente não entende por que aquilo está acontecendo. E por que está acontecendo isso? Por que meu ideal não se realizou? Por que meu marido me traiu? Por que meu filho morreu? Por que comigo? Com o sofrimento, a gente sempre tem duas saídas. Sempre. Ou você vai transformar esse mal em bem, ou você vai dar sentido ao sofrimento, ou você vai se revoltar com ele. É sempre isso. Aí é um sofrimento sem sentido. Então é uma revolta. Por que isso está acontecendo comigo? A pessoa aqui, ela se pergunta por que não poderia acontecer comigo? A pessoa aqui, ela fica querendo dar o sentido dela para a realidade. Essa pessoa aqui, ela tenta extrair o sentido. Não, o que eu vou tirar disso daqui? Como é que eu vou afogar esse mal em abundância de bem? Ela quer extrair. E ela consegue transformar o sofrimento em amor. Essa pessoa aqui, ela vai se revoltar, tá? Ela vai cair numa depressão, numa ansiedade, num vício. É daqui que surgem todas as neuroses, tá? Medo, insegurança, tudo aqui, tá?
Ficou entendido? Tá entendido? Deixa eu ver aqui. Beleza? Então, gente, deixa eu dar aqui uma olhadinha. Esse sofrimento aqui, nós temos 3 tipos. Eu, Thelise, identifiquei 3 tipos de sofrimento. Nós temos os sofrimentos inevitáveis. O que é sofrimento inevitável? Uma morte, uma doença, uma separação, uma traição, uma coisa que, cara, não tem o que você fazer, né? Os sofrimentos evitáveis. E os sofrimentos por amor. Quais são os sofrimentos evitáveis, Thelísia? São esses sofrimentos de 4ª camada. É tipo assim, ó. Eu não sofro mais se alguém fala mal de mim. Eu não sofro se alguém da minha família fala mal de mim. Eu não sofro mais, sei lá, se alguém me julga, se alguém me xinga, se alguém não me chama pra sair, né? Se eu tô namorando alguém, a pessoa chuta a minha bunda. Esses sofrimentos, a gente pode acabar com eles. Por isso que eles são evitáveis, amadurece e acaba. Sofrimento por amor é aquele sofrimento de uma mãe que acorda de madrugada para ir dar mamar pro filho. É claro que aquilo ali é um sofrimento, não é aconchegante para ela. É um sofrimento. Um pai que trabalha até tarde para pagar a faculdade do filho. É um sofrimento. É um sofrimento por amor. Né? Às vezes até amar um ideal, né? Tipo assim, tô aqui no domingo à noite dando aula. É o sofrimento por amor a vocês, por amor a Deus, por amor ao meu trabalho, né? Isso aqui tudo é um sofrimento. Então, a pessoa que se revolta, ela pega esses sofrimentos inevitáveis e ela não aceita. Cara, eu não aceito que isso aqui está acontecendo. E a pessoa que ela consegue dar um sentido para o sofrimento, ela transforma aquilo em amor. Não, eu aceito. Eu aceito que isso está acontecendo comigo. Quando Ortega y Gasset fala... Vocês já ouviram falar de Ortega y Gasset? Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ortega y Gasset, ele diz o seguinte: eu sou eu, mais as minhas circunstâncias. O que ele está querendo dizer aqui? Quem é esse eu? Quem é esse eu? Esse eu é um eu narrativo. Eu narrativo. Este eu é o eu substancial. E as circunstâncias, Thelísia? São essas daqui que estão na sua realidade. Esse eu narrativo, adivinha qual é o nome que a gente dá para ele? Alguém sabe me dizer qual é o nome do eu narrativo? Deixa eu ver aqui. Alguém sabe me dizer o nome do eu narrativo? Quero ver como que vocês estão. Esse eu narrativo se chama personalidade. E o eu substancial? Lembra que eu falei no comecinho? Eu falei, existe uma coisa imaterial que você se lembra lá 10 anos atrás, quando você estava na praia, lá no seu aniversário. Você fala, era eu. Não, era eu mesmo que estava lá. Então, este eu imaterial, este eu eterno é o eu substancial. Só que este eu substancial, ele está como que poluído, tá? Eu vou colocar uma crosta aqui, ó. Que existe uma poluição nele.
Então, eu vou chamar de um eu poluído. Eu poluído. O eu poluído, ele é o eu substancial, então é aquilo que você é, eterno, puro, mais essa crosta de poluição. O que é essa crosta, Teresa? A história que você conta sobre você mesmo, a história que os outros te contaram, a sua autoimagem, toda essa cultura, né, que está poluindo o seu imaginário. Este eu poluído. E as circunstâncias. Ou seja, gente, isso aqui é uma fórmula matemática. Isso aqui é uma fórmula matemática. Olha só que legal. Como é que você faz para ter uma personalidade forte? Para chegar num eu fortalecido, uma personalidade feliz? Como é que eu crio a minha personalidade forte, robusta? Como é que eu me torno um eu que age, e não um eu que simplesmente reage? Um indivíduo agente no mundo. Ora, você tem que chegar cada vez mais no seu eu substancial. Ou seja, você tem que começar a limpar isso aqui. Ops, não consegui aqui, tem que pegar o paninho com álcool. Você tem que começar a limpar isso aqui. Purificar, chegar cada vez mais no seu eu substancial. Porque aí, imagina, isso aqui vai aumentando. Lembra? Aula de matemática. E você tem que reabsorver as suas circunstâncias da melhor maneira possível. Para extrair o quê? Para extrair o quê da sua circunstância? O amor. Então, quanto mais você pega a sua circunstância, extrai o sofrimento e transforma o amor, mais você purifica o seu eu, mais a sua personalidade fica fortalecida. Mais você se torna um eu agente. Uma pessoa que não é que ela deixe de sofrer, mas ela acaba com esses sofrimentos evitáveis, e esses sofrimentos inevitáveis, ela aprende a lidar com eles. Essa é a questão, aprende a lidar. Então, dentro da sua vida, as circunstâncias que você tem, as pessoas que você conhece, né, as coisas que te acontecem, dificilmente elas vão cooperar para aquilo que você determinou como ideal. Lembra, o sofrimento, ele é o quê? É um obstáculo ao ideal. Obstáculo. Tá? Aqui está escrito obstáculo. Então, assim, você tem os obstáculos na sua circunstância. Nem tudo vai acontecer exatamente daquela maneira que você planejou. Quando você reabsorve isso, integra no seu eu de maneira inteligente, e aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre a inteligência, você purifica o seu eu, você vai se tornando uma pessoa de personalidade. Tá entendido isso aqui, gente? Tá entendido isso aqui? Bom, a gente também pode chamar a personalidade de você transformar a potência em ato. Então, a personalidade não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. O que te acontece são as suas circunstâncias. O que você faz com o que te acontece vai criando a sua personalidade. Você vai transformando suas potências em ato. Acho que eu falei errado antes. Acho que eu falei ato em potência. Você transforma suas potências em ato. Então, o marido te traiu. Você tem a potência de perdoar, transformar em amor, ou você tem a potência de se revoltar, de falar, não, eu não aceito. Em que ato você vai transformar isso? Né? A depender de que ato você transformou isso, é como você está construindo a sua personalidade. Ok? Ok aqui? Tá. Próximo. Eu vou ter que apagar aqui, gente, para não ficar muita zona, tá? Pera aí, deixa a teacher apagar.
apagar? Deixa eu perguntar aqui antes, peraí. Posso apagar? Posso apagar? Bom, vou apagar. Isso aqui, gente, essa personalidade robusta também é o que a gente chama de expansão da consciência, tá? Você vai criando ferramentas. Você cria ferramentas para lidar com situações difíceis. E é isso, quando a gente fala, o que é expandir a sua consciência? É isso, você criar ferramentas. Peraí, tem mais. Ai, meu Deus. Veio o meu celular. Bom, vamos dar continuidade aqui. Está claro até aqui, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Lembra que eu falei que personalidade é eu. Deixa eu escrever aqui de novo, para vocês não se perderem. Peraí. Ai, tá com álcool. Aí fica ruim, peraí. Tem que fazer um paninho seco. Próximo vai ser no meu estúdio, com uma lousa preta. Ó, personalidade é o eu substancial que está poluído, mais a circunstância. Agora nós vamos falar desse eu substancial. Quem é esse eu substancial? Tá? Aqui, ó, eu substancial. Essa coisa que é eterna, essa coisa que é imaterial. O que é isso? Um pouco de metafísica para vocês. Tudo que existe tem ser. Tudo que se movimenta tem alma. Então a pedra tem ser. A pedra não tem alma, porque ela não se movimenta. A planta tem ser e a planta tem alma, porque ela se movimenta. Nossa, isso aqui ficou bem torto, né? Bem torto. O animal. O animal, ele tem ser e tem uma alma animal. E o ser humano? O ser humano, ele tem ser e tem uma alma espiritual. Então, o ser humano tem aqui o que eu vou chamar de alma espiritual. Alma espiritual é porque é o que dá o movimento, mas é uma alma espiritual porque nós não somos só matéria. Nós não somos nem anjo, que é inteligência e vontade pura, e nós não somos nem animais, que é só paixões e instintos puro, carne pura. Não. A gente tem o espírito, inteligência e vontade dos anjos, e a gente tem a parte baixa dos animais. Então, de natureza, nós já somos um ser tensional, tá? Esse eu substancial, lembra que eu falei no começo que tem 2 dispositivos para a gente acordar, deixar de ser burro e começar a falar assim, meu Deus, a felicidade não mora aqui? Esses 2 dispositivos se chamam inteligência e vontade. É isso aqui que a gente dá o nome de espírito.
outras faculdades humanas, tá? Nós temos 7 faculdades humanas. Nós temos essas 2 faculdades humanas, né, potências humanas elevadas, e nós temos as potências baixas. Por que elas são baixas? Porque o animal tem essas potências baixas também. Quais são essas potências baixas? O senso comum, a razão, o concupiscível e o irascível. Tá, Thelisa, você não falou que era 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que inteligência tem 2 tipos. Tem a passiva e a ativa, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Tá? Essas são as 7 faculdades humanas. Inteligência passiva e ativa, vontade, apetite, irascível, concupiscível, senso comum e razão. Isso aqui, a gente pode chamar que é um... Deixa eu pôr de outra cor aqui. Cor de preto. Senso comum e razão é um conhecimento do corpo. Apetite, irascível e concupiscível. O que é, Thelísia? Apetite do corpo. Já já eu vou explicar. Inteligência, conhecimento da alma. E vontade, Thelísia, apetite da alma. Ok? Esse apetite do corpo, esse conhecimento do corpo, o animal tem. Tá? Então, assim, ó, o cachorro, ele conhece o pedaço de picanha. Como? O que é o senso comum e a razão? O senso comum dos sentidos. Aquilo que seus olhos veem, o cheiro, aquilo que o paladar alcança, aquilo que o seu dedo toca, olfato, visão, paladar. A razão é como tudo isso se enquadra dentro de você, né? Para você não confundir aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está enxergando. Isso apetece. Então, o animal, ele conhece a picanha, ele olha a picanha, ele vê com o senso comum dele, com a parte sensitiva dele, ele conhece, aquilo apetece ele. Concupiscível. Ele fica concupiscível é o apetite por bens fáceis. E o irascível é o apetite por bens difíceis. Então, o cachorro, aquilo apetece ele, faz ele salivar. E o irascível faz ele ir atrás daquilo. De repente, ele vai ter que brigar com outro cachorro para pegar aquele pedaço de carne. Isso aqui, nós temos e o animal tem. Então, isso aqui não nos diferencia do animal. Isso aqui nos diferencia do animal. O conhecimento da alma é o apetite da alma. Tá? Por isso que a gente fala que a gente está agindo como animal quando a gente deixa de usar a nossa inteligência e a nossa vontade. Quando a gente deixa a nossa vida ser guiada pela carne. Aqui a gente vive pela carne. Aqui a gente vive pelo espírito. Só que viver pela carne o animal também vive. Essa é a questão. Você está fazendo o que um cachorro faz. Né? Você está fazendo o que o tatu-bola faz. Você não está se diferenciando muito. O homem vê a gostosona lá na praia com o senso comum dele. Então, outra coisa aqui que é conhecimento, que nós vamos falar, bem importante, na verdade, é a imaginação. Tá? Imaginação. Também é um tipo de conhecimento. Que às vezes você não vê, mas você imagina. Aí a importância do imaginário, hein? Dependendo daquilo que você está colocando na sua cabeça, é o que você está conhecendo. Então o cara só vê putaria, aí ele vê a mulher gostosa lá na praia, aquilo vai apetecer ele, tá? E de repente ele vai ter que, sei lá, usar o irascível dele para ir atrás dela, alguma coisa assim. Aí, se ele for guiado por essa parte baixa, se ele for casado, por exemplo,
ele pode até trair a mulher dele, porque ele não está usando a inteligência à vontade, ele está se comportando como um cachorrinho. A gente pode dizer que no mundo existem 3 tipos de... vou dizer assim, aqui é o mundo. Existem 3 tipos de linhas. As linhas, já vocês vão entender. Existem as linhas de bronze, as linhas de prata e as linhas de ouro. Aqui a gente pode fazer uma analogia também. A personalidade, a gente pode ter ela como um bordado, tá? As linhas são o mundo e as agulhas são os apetites. Então aqui a gente tem agulha de bronze, agulha de prata e agulha de ouro. O que tem nas linhas de bronze? É aquilo que os nossos olhos veem no mundo. Elas servem para a gente enxergar a beleza, distinguir o belo do feio. Para que servem as agulhas de prata? O belo e o feio você consegue ver. Você consegue ver o que é uma coisa bonita. Aqui é da parte sensitiva, conhecimento do corpo. Lembra? Você olha para uma escultura, você sabe dizer se aquilo ali é feio ou é belo. É feio ou é belo. A partir desse conhecimento do corpo, do seu senso comum e da sua razão. Para distinguir o que é bom e o que é mal, você não vê a beleza, você não vê a maldade, mas você tem alguma coisa em você que te inclina para aquilo, te inclina para distinguir o que é bom e o que é mal. São essas agulhas de prata. Então isso aqui é para distinguir o que é bom do que é mal. E existe agulha, tem coisa no mundo que é mais elevada. Então tem coisa no mundo que os seus olhos alcançam. Tem coisa no mundo que alguma coisa um pouco mais elevada de você não está vendo, mas você sabe que tem diferença entre o bem e o mal. E tem algo mais elevado ainda no mundo que você só vai conseguir captar isso usando essa agulha aqui, da inteligência. Isso é para distinguir a verdade da mentira. Mentira. Então, a inteligência serve para você enxergar a verdade no mundo. Os apetites servem para você enxergar a bondade, diferenciar o que é bondade e o que é maldade no mundo. A razão e o senso comum servem para você distinguir o que é belo e o que é feio no mundo. Lembra que eu falei que a personalidade ela era bordado? Então, as agulhas são as faculdades. As linhas são o que você pega do mundo. Você é o tecido. Então, eu, Thelise, eu sou o tecido. Você é o tecido. O bordado é a personalidade. Então, eu pego essa linha do que é belo, do que é feio, coloco no meu senso comum e na razão e desenho. Eu pego essa linha do que é mal, do que é bom, coloco no meu concupiscível, irascível e desenho. Eu pego o que é verdade, mentira, coloco na minha inteligência e vou desenhar na minha personalidade. Qual é uma personalidade robusta? Uma personalidade forte? Uma personalidade de uma vida que vale a pena ser vivida? É uma pessoa que pegou só o que o animal consegue pegar também? A gente pode dizer que o animal tem essas linhas aqui também. Essas linhas aqui, essa agulha aqui, ela é puramente humana.
essas agulhas aqui, a gente pode dizer que os animais têm também. Então, o que torna a sua personalidade mais robusta é você, quanto mais fios de ouro tiver desenhado no seu bordado. Para você pegar mais fios de ouro no seu bordado, para você pegar mais verdade no mundo, você tem que usar a sua inteligência. O que acontece com a maioria das pessoas hoje? Elas não estão usando essa linha aqui, ó. Elas não estão conseguindo. Elas não estão usando essa agulha, logo elas não conseguem pegar as linhas de ouro. Elas ficam com esse bordado aqui, ó, com bronze e prata, uma personalidade enfraquecida. Isso é o que acontece hoje com a grande maioria das pessoas, tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deu para entender, gente? A sua personalidade vai ser moldada a depender daquilo que você, de como você está agindo no mundo. E o modo que você está agindo no mundo depende do que você está enxergando, do bem que você está enxergando. Como a grande maioria das pessoas hoje só estão aqui nesse nível, elas não estão conseguindo enxergar os bens superiores, de verdade. Por exemplo. Quer ver? Vou fazer um esqueminha aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Ai, tô tendo que jogar aqui. Ó. Paninho seco. É o seguinte. Primeiro você conhece. Como você conhece? Conhece. Você conhece com que? Isso aqui, gente, eles funcionam todos simultaneamente, tá? Não é uma coisa que funciona primeiro, depois outra, não. Então, você conhece com a sua imaginação, com o seu senso comum, com seus sentidos, tá? E com a inteligência também. Depois que você conhece, você se apetece. Aquilo te apetece. Você deseja. Você deseja. Depois que você deseja, aqui está a parte mais importante. Você escolhe. Você delibera. Com aquilo que você escolhe, você vai agir. Esse agir está criando a sua personalidade. Então, por exemplo, o santo conheceu a verdade. Conheceu com os sentidos, com a imaginação, principalmente com o uso da inteligência dele. Aí ele deseja aquilo. Ele deseja se unir ao amado, né? Ele ama. A gente conhece, daí a gente ama. Então a gente deseja, a gente quer se unir ao amado. Aí ele escolhe.
Nessa escolha é onde vai o ato da vontade. Porque nessa escolha, ele vai ter que, por exemplo, para entrar na cova dos leões, né? Ele vai ter que usar o quê? O irascível dele. A inteligência dele mostrou para ele aquele bem. Ele conheceu o bem. Ele viu o bem. A inteligência dele. Aí ele passou a desejar aquele bem. Deseja o quê? Deseja o bem. Aí ele vai ter que escolher. Cara, entro na cova dos leões ou não? Aquilo que a inteligência dele mostrou para a vontade é onde a vontade dele vai agir. Então a vontade dele vai agir no irascível e vai falar assim, cara, entra na cova dos leões. Aí ele vai para a cova. Aí ele age, né, ações no mundo. Aquilo está criando a personalidade dele. O drogado. O drogado, ele conheceu. Conheceu o quê? O bem. A droga, ela é um bem, tá? A questão aqui é a desordem dos bens. É isso que está faltando. Então, o máximo que o drogado consegue imaginar de bem, lembra lá no começo? É o repouso absoluto da felicidade no máximo, bem? O máximo de bem que o drogado consegue enxergar na imaginação dele, com os sentidos dele, é a droga. Porque ele não está conseguindo fazer uso dessa inteligência. Já já eu vou falar sobre isso. Ele não está conseguindo fazer uso dessa inteligência. Então ele só consegue imaginar como máximo bem a droga. Aí ele faz o quê? Ele deseja. Ele deseja. Então, ele está sendo movido por quem? Pela inteligência? Não. Ele está sendo movido por isso aqui, ó. Pelos sentidos. Por isso que ele é quase um animal. Que ele está sendo movido não pelo espírito, pela parte mais elevada, mas pela parte mais baixa dele. Então, isso aqui move ele. Isso aqui move ele. Ele convida a vontade dele. A vontade dele até age sobre o irascível para ele subir a favela 3 horas da manhã para ir atrás de drogas. Então, ele até usa o irascível. Aí ele delibera. Ele delibera, ele escolhe e fala, não, eu vou atrás. Aí ele age e isso está formando a personalidade dele. Então, qual é a diferença do santo e do drogado? É o bem que eles enxergaram. O santo está sendo movido por um bem maior, que foi visto pela inteligência dele, que convidou a vontade dele a agir num ato de amor. E o drogado? O drogado enxergou um bem, que é a droga, mas é um bem ínfimo. Não foi com a inteligência dele, mas foi com os sentidos dele, com o imaginário, que está totalmente poluído. E aí ele desejou aquilo, né, apeteceu ele, concupiscível. Ele escolheu, ele falou, eu quero essa droga, eu vou subir lá no morro. Ele age contrário ao amor, porque ele está alimentando um vício. E assim ele está formando a personalidade dele. Tá? Qual que é o problema aqui então, gente? É a questão do mau uso da inteligência. Não tem como você ser uma pessoa de personalidade sendo burro. Não tem. Não tem como você encontrar felicidade sendo burro. Você sempre vai escolher bens inferiores se você não usar a sua inteligência. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E a inteligência, ela precisa da imaginação para funcionar. Ela funciona na base da imaginação. O máximo bem que você consegue imaginar é aquilo que você vai mostrar para a sua inteligência. E é em cima daquilo que você vai agir. Então, se o máximo bem que você consegue imaginar, se o seu imaginário está poluído por bunda, comida, viagem, se é só isso que você vai... É só em cima disso que você vai agir. É só isso que você vai enxergar como bem. Entendeu? Então, você sempre vai desejar isso.
Aí essas coisas vão te apetecer, você vai escolher sempre em busca desse bem mais ínfimo. E é assim que você está destruindo a sua personalidade. Entenderam? Tá? Deixa eu apagar aqui para fazer aqui a outra parte. Só um minutinho. Ai, gente. Derrubei o negócio aqui, mas tudo bem, estamos vivos. Deixa eu apagar aqui. Tem mais uma coisinha que eu quero escrever aqui para vocês. Aqui, ó, seguinte. Lembra que eu falei? Vou escrever aqui de novo para vocês se lembrarem. Vou escrever aqui de novo. Lembra que eu falei que o eu, personalidade, é o eu poluído mais as circunstâncias. Ai, não sei por que às vezes ele fica assim, tão apagadinho. Personalidade é o eu poluído mais a circunstância. Deixa eu ver se eu consigo reforçar aqui. Personalidade é o eu poluído mais a circunstância. O que acontece aqui, gente? Esse eu substancial, ele está poluído. Poluído por o quê, Telísia? Vamos colocar aqui uma faixa bem preta, que é alguma coisa que está assim, poluindo a sua inteligência. O que tá te deixando cego? É essa poluição aqui, ó. O que é essa poluição aqui, Telísia? É o imaginário. É a história que te contaram, as suas crenças, a cultura, autoimagem. Sua autoimagem, tudo isso aqui está poluindo e te impedindo de usar a sua inteligência. E a sua inteligência, ela é o quê? A sua inteligência, eu vou desenhar aqui, ó. A sua inteligência, ela é um olho. Você está com um tampão no seu olho. Você não está enxergando as coisas. O que é a luz? A luz é a razão. E qual é o objeto que você não está enxergando? É a verdade. Então, como a sua inteligência está obscurecida por todas essas questões do imaginário, das crenças, da história, da autoimagem, você não está conseguindo enxergar a verdade. E ainda existe um outro fator que impede a sua inteligência de operar, tá? Que é esse superuso dos seus apetites inferiores fazem você ficar viciado, distraído. Você não tem atenção em nada. Você está viciado, você está sendo movido pela sua parte inferior. Então, você não usa a sua inteligência, logo você não vê a verdade, logo você entra em desespero. Você fica desesperado.
Esse desespero te gera medo. E esse medo te gera ansiedade, depressão, mais vícios e assim vai. Então, onde que a gente tem que agir para que você acabe com a ansiedade, com a depressão, com os vícios, com o medo, com o desespero, consiga enxergar a verdade? A gente tem que... Oh, meu Deus! Gente, bati a câmera, tá tudo ok? Acho que... Ai, ai! Bati a câmera. Não. Calma aí que eu tenho que arrumar a câmera. Eu tenho que arrumar a câmera aqui de novo. Ô, pai. Um segundo, deixa eu arrumar aqui. Acho que deu. Aonde a gente tem que agir, então? A gente tem que tirar esse tampão dos seus olhos. É isso que a gente tem que fazer. Porque daí você vai enxergar a verdade e vai parar com esse desespero, com esse medo maluco. Entendeu? Então, gente... Felícia, beleza, mas... Como é que faz isso? Entendi. Como é que a gente tira esse tampão agora? Aqui é o seguinte, gente. Aqui é o seguinte. Como é que a gente tira esse tampão? É aqui que entra a imersão. Eu vou ter que apagar mais uma vez aqui. Ai, ai, eu escrevo muito. A Teacher TT. Nossa, vocês viram lá um pedaço da minha cozinha, né? Enfim. Não tem problema, não. Ó. Próxima vez nós vamos estar... Deu pra entender, gente, até aqui? Acho que deu, né? Acho que tá claro, né? Bom... Aqui vai ser o seguinte. Como é que a gente tira esse tampão, Telísia? É aqui que nós entramos com a imersão. Tá? Aqui é o seguinte. Você só vai conseguir tirar esse tampão e conseguir enxergar a verdade, e aí, enxergando a verdade, você vai acabar com o seu desespero, acabar com o seu medo, né? Quando você tiver 3 coisas. Primeira coisa, conhecimento. Tá ruim, mas tudo bem. Conhecimento. Como que a gente conhece uma coisa? Com humildade e com atenção. O que mais a gente precisa para tirar esse tampão? Imaginário. E maturidade. Fora isso, a gente tem que acabar com essas questões dos vícios e da distração através das virtudes. Então, pessoal, é o seguinte, são nesses 4 pontos que nós trabalhamos dentro da imersão.
Conhecer as coisas com desenvolvimento da humildade, da atenção, a imaginação, o amadurecimento e a questão das virtudes. Para isso, o que a gente tem? Uma aula de 4 horas. Uma aula de 4 horas sobre toda essa questão do medo, da insegurança. Vamos começar a conhecer as coisas. Tá? É todo um caminho mesmo de conhecimento. Através dessa humildade, através dessa atenção. Ali eu falo detalhadamente sobre tudo isso. Falo detalhadamente sobre imaginário, falo detalhadamente sobre maturidade, falo sobre as virtudes. Fora isso, assim, ó, só essa aula, tá? Só esta aula, ela poderia ser cobrada ali, poderia ser cobrada ali uns R$800 nessa aula. Só nessa aula, tá? Fora isso, eu tenho que pegar o papel para ler, porque é muito bônus. Nem eu não acredito que eu dei tanto bônus assim. Fora isso, o que a gente tem de bônus? Bom, temos deixa eu ver aqui na frente, né? Então, temos a aula de 4 horas, a aula principal, onde eu abordo isso. Conhecimento, humildade, atenção, imaginação, maturidade e virtudes. Que é o que vai te tirar dessa cegueira, acabar com seu medo, insegurança, ansiedade, depressão, etc. Temos grupo no Telegram, grupo no Facebook, tá? Lives, uma série de lives com vários especialistas. Tem a live com o Arno, que é reabsorção das circunstâncias. A live com o Pedro Augusto, que é como fazer a escolha certa. A live com o Dr. Jorge, que é como afogar o mal em abundância de bem. Essas lives é de um produto antigo meu, que eu resolvi dar de bônus agora, para o pessoal da imersão, tá? Fora isso, temos as lives com o Thiago, com o Malê, com o Pacheco. Mais a aula de terapia gratuita, terapia online da 5ª turma da imersão. Essa 5ª turma que nós estamos abrindo agora vai ter a terapia deles, ao vivo. O que já está gravado, as 4 terapias gratuitas das 4 primeiras turmas. Vocês podem assistir, quem entrar agora na 5ª turma. O que mais? Já está gravado, aula bônus de relacionamento, uma aula de quase 4 horas também, 3 horas. Aula bônus de, deixa eu ler aqui, vida espiritual. Porque lembra, gente, que eu falei? Lembra que tem as circunstâncias? Lembra que dentro das circunstâncias tem o sofrimento? O que são essas circunstâncias? O relacionamento entre pais e filhos, os vícios e tal. Então, eu decidi abordar todas essas circunstâncias, tá? A sua vida espiritual. Então, tem lá aula de relacionamento, aula sobre vida espiritual, aula sobre vícios e compulsões. Isso é o que está gravado. O que não está gravado ainda, que nós vamos fazer ao vivo, juntos. Relacionamento entre pais e filhos. Então, todas essas perguntas da caixinha. Telísia, não sei o que, a minha mãe vem na minha casa e ela não vê que eu sou casada. Telísia, eu moro com a minha mãe. Telísia, não sei o que. Relacionamento entre pais e filhos. Todas essas questões serão sanadas. Mais uma aula bônus sobre rotina. Como estabelecer uma boa rotina sem que aquilo fique pesado para você, sem que tudo vire um peso, uma sofrência. A aula bônus de introdução às 12 camadas da personalidade, já que todo mundo está perguntando, o que é 12 camadas? Fala sobre 12 camadas. Vamos falar sobre as 12 camadas. Mais uma aula bônus. Uma aula bônus sobre imagem pessoal, né? Então, eu vou dar uma consultoria para vocês sobre roupa, vestimenta, né? Cabelo, enfim, acessórios. Vou dar uma aula dessa para vocês. Mais um bônus também. Lembrando que assim, a aula sobre relacionamento, a aula sobre vida espiritual e a aula sobre vícios, já está sanada todas as suas dúvidas. Telísia, eu sou solteira. Tá lá explicadinho o que solteiro tem que fazer. Telísia, eu sou casado e meu marido me traiu. Telísia, eu sou
noiva e descobrir não sei o quê. Todas as respostas estão lá. Tudo que vocês veem comigo na caixinha perguntando, eu respondi nessa aula de relacionamento. Aula sobre vida espiritual, como ter uma relação, como aumentar a fé, como fazer uma oração. Rezo, mas minha vida não muda. O que está acontecendo? Tá tudo lá, tá tudo lá, tá tudo lá. E, né, uma surpresa para vocês que eu fiquei de dar, né, no final, que era o mini curso de 3 aulas com uma pessoa, que é o Caio Peroso. Depois eu vou colocar o arroba dele. Ele é professor do Instituto Borborema. Não sei se vocês conhecem o Instituto Borborema, mas é um instituto que eu amo. Eles têm vários cursos de informação, de introdução literária, formação literária. Eu já fiz vários cursos com eles. E o Caio vai dar uma aula sobre vocação e sentido da vida. Aula não, são 3 aulas, tá? São 3 aulas. Um mini curso sobre vocação e sentido da vida. Então, olha, eu tô comprometida com vocês, pessoal da quinta imersão. Eu acho que até abril nós estamos juntos, porque é muita aula. É muita aula. Com certeza nós vamos ficar juntos março e algum período de abril ainda, tá? Então é o seguinte, produção, pode colocar o link aí pra galera. Entendeu? Pode colocar o link aí pra galera, pra quem já quiser participar da quinta turma. Gente, é o seguinte, se eu fosse cobrar as aulas avulsas, eu teria que cobrar, assim, R$300 cada aula, tá? Então, somando, sei lá, R$600 da aula de... a aula de... R$800 da aula principal sobre ansiedade, mais R$300, são 7 aulas gratuitas que eu tô dando, né? Então, 7 aulas vezes R$300. Vamos ver aqui, ó. 7 vezes 300. 2.100. Mais 600. Mais essa aula do Caio, o que vai ser um mini curso, cobraria facilmente R$1.000. Uma coisa que vale, assim, R$3.700, vocês estão pagando ali 12 vezes de R$ 99,50, menos de R$4 por dia. Tipo assim, não tem terapia no mundo. Assim, todas as questões estão aqui dentro. Todas. Eu quis fazer uma coisa assim que abrangesse tudo. Você não vai mais precisar fazer terapia depois que você assistir todas essas aulas. Não vai. Eu tenho certeza que não. Então, tudo que você já gastou de dinheiro, fazendo terapia, procurando psicólogo, né? Até se alguém já quis fazer alguma vez terapia comigo, que a minha hora está custando R$600, a minha consulta. Aqui você tem mais de 40 horas. Aqui vai dar 50 horas de conteúdo, mais. Acho que vai dar mais. Mais 50 horas de conteúdo, tá? Por R$997. 12 vezes de R$ 99,50. Então, não tem nada melhor. De verdade, não tem nada melhor. Lembrando que tem 7 dias de garantia, né? Você pode comprar, né? Você pode até assistir a aula, né? Digamos que você não goste, e aí você vai poder cancelar. Você vai poder cancelar sua compra. Lógico, daí você não vai conseguir assistir as outras aulas. Mas, enfim. E o acesso é vitalício, tá? Eu quero que vocês realmente... Por que é vitalício, Telísia? Porque é muita informação, é muito conteúdo, vocês precisam reassistir. Eu quero que vocês reassistam. Eu quero que vocês se comprometam, reassistam e levem isso a sério, porque isso aqui realmente é uma coisa que muda a vida de vocês. Como mudou a minha? Né? Eu consegui reabsorver a minha circunstância, que foi o final de noivado, de uma maneira, graças a Deus, que eu consegui transformar aquilo em um amor para Deus, né? E hoje estou aqui falando com vocês. Beleza, pessoal? Olha, temos dúvidas? Se alguém que quiser, tem dúvida, escrevam aqui no chat, que eu esclareço as dúvidas para vocês.
Escrevam aqui que eu vou... Essa aula também só vai ficar gravada para o pessoal do curso, tá? Será que ninguém tem uma dúvida? Como sei se tem um tampão? Se você está ansiosa, se você está insegura, se você está com medo, você tem o tampão. Quem tirou o tampão enxergou a verdade e falou: ah, nossa, olha só, não preciso me preocupar, gente, é isso. Estou me preocupando à toa. Ok? Uma pessoa lhe perguntou qual é a verdade. Essa resposta eu dou na imersão. Tá certo? Então, gente, ninguém tem dúvida? Tudo ok? O curso é vitalício. O acesso ao curso para quem comprar é vitalício. Às 72 horas vai ficar aberto o carrinho. Com certeza a imersão é para você, Stefânia. Você vai ser outra terapeuta depois dessa imersão. Mais dúvidas? Dúvidas? Vixe, minha filha, é muita coisa, nem adianta. É isso então, gente? Fechou? Então, gente, vamos encerrar, né? Não tem mais dúvida? O acesso é vitalício. O acesso é vitalício, porque eu quero que vocês reassistam. E uma vez só assistindo isso, vocês não vão... Vai ter que reassistir mais. Vai ter que assistir assim, ó, com calma, com atenção. E daqui a pouco você vai precisar... às vezes, livro a gente tem que fazer assim também. Então, o objetivo aqui é que vocês realmente se curem, né? Enxerguem a verdade, né? Tenham... A verdade é o princípio da sanidade mental. Então, vai precisar de mais. E assim, até você assistir todas aquelas aulas que tem lá, cara, vai demorar um ano para assistir tudo que tem lá dentro. Sério mesmo, do jeito que vocês são lerdos, vai demorar um ano. Tá bom? Então é isso, gente. Fechou, estão abertas as inscrições para a quinta turma da imersão, com todos esses bônus. Não existe nada no mercado assim, é a melhor terapia que vocês poderiam fazer e eu tenho certeza que quem fizer nunca mais vai precisar de terapia. Fechou? Beijos então, gente. Beijos, fiquem com Deus. Até mais.